E finalmente vamos corrigir a prova para terminar com o nosso primeiro bimestre de verdade. A prova tinha 6 questões, que é o que eu costumo sempre fazer. Cada questão valia meio ponto. E aí, na média de vocês, então, a prova valia 3 pontos. Cada atividade que vocês fizeram valia 2 pontos na média. Então, e mais um pontinho de participação. Se você procurou, participou do grupo, né, interagiu com a gente, com seus colegas, esse tipo de coisa. Então, vamos lá para a correção da prova. A primeira questão, né, lembrando que a gente falou um geralzinho de máquinas, falamos um pouco mais de máquinas simples, e aí depois a gente falou de calor, temperatura, transmissão de calor, ok? É isso. Na primeira questão, então, ele pergunta: de acordo com o apresentado este bimestre, o que foi dito ser uma máquina e qual a sua função? Então, uma máquina vamos simplificar aqui, né? Uma máquina é um objeto ou um instrumento usado para facilitar os trabalhos que a gente tem para fazer. Então, isso é máquina e essa é a função dela. Então, se colocou bem simplesinho assim, já tá correto, né? Máquina é um objeto, um instrumento utilizado para facilitar os nossos trabalhos. A segunda questão: qual a diferença entre máquinas simples e complexas? Dê 5 exemplos de máquinas simples que você pode encontrar na sua casa. Gente, máquina simples, muita gente confundiu essa. Máquina simples não é um negócio que eu uso fácil ou que é pequenininho, né? Algumas pessoas falaram de máquina simples, a máquina de lavar ou micro-ondas. Não, máquina simples é um instrumento que não precisa de combustível, que não precisa de funcionar sozinho, né? Que não precisa ter um mecanismo interno, que não precisa ter um motor. A máquina simples não tem motor, né? Não tem motor e não usa combustível, não usa uma energia externa. A gente é que manipula a máquina simples, né? Então, máquinas simples, elas não têm motor, nem usam uma energia externa ou um combustível, e as máquinas complexas, sim. Então, o que é máquina simples que a gente tem em casa? Não pode ser a geladeira, não pode ser a máquina de lavar, tem que ser coisa que não tem motor, né? Então, tem que ser a tesoura, o alicate, a faca, o martelo, né? Essas coisas são máquinas simples, né? Elas não têm motor, nem combustível, nem energia externa, né? Então, esse tipo de coisa que a gente usa para facilitar o nosso dia a dia, mas é a gente que bota a mão lá para fazer, né? Uma pinça também abridor de latas, né? Esse tipo de coisa. Questão número 3 fala de plano inclinado. Plano inclinado, então, pode-se pensar numa rampa, né? Uma rampa, eu posso enrolar esse plano inclinado, fazer uma escada em espiral, né? Ou uma rampa em espiral. No centro de mídias deu o exemplozinho do parafuso, né? Que ele tem a gente nunca pensou por esse lado, né? Mas é um plano inclinado que faz a rosquinha, por isso que ela vai descendo ou subindo, dependendo de que lado que a gente rosqueia o parafuso. Então ele fala assim: o plano inclinado é um tipo de máquina simples que pode ser usado de várias formas. Então eu dei o exemplo lá nas atividades, eu dei o exemplo quando eu expliquei a matéria, né, da faca, né, que ela precisa estar inclinada para conseguir cortar o meu alimento mais fácil. Então são várias formas que ela pode ser usada. Pense na importância dele em caso de cadeirantes e explique sobre essa importância, como é seu uso e onde podemos encontrá-lo. Então, qual é a importância do plano inclinado para um cadeirante, aonde a gente encontra isso e como é que usa? Então, qual a importância de um plano inclinado para um cadeirante? Uma rampa. São rampas de acesso. É importante para o cadeirante poder se locomover de um lugar para o outro. Imagina se só tivesse, que nem antigamente, muito lugar só tinha escada. Como é que o cadeirante subia? O cadeirante subia no ônibus. Tinha que ter alguém sempre com ele para poder carregar ele para cima. Olha que coisa chata, né? Então,
A resposta dessa pergunta era falar que o plano inclinado é muito importante porque são as rampas que permitem os cadeirantes a ir de um lugar para outro, subir de um lugar para o outro. Como que é usado? Ele pode usar essa rampa para descer a cadeira de rodas do carro. Então aí eu já estou falando onde que a gente pode encontrar, né? Ou para descer a cadeira de rodas do ônibus. Como rampa para entrar em banco, em escola, em loja. Muito lugar hoje em dia usa, né? Até na calçada. Nos lugares onde é mais movimentado, tem rampinha de acesso na calçada para os cadeirantes poderem atravessar a rua. Então, essa que seria a questão 3. Questão 4. Explique o que é calor e qual a diferença entre temperatura e sensação térmica. Vamos lá. Calor é a energia da agitação das partículas. Calor é a quantidade de agitação da partícula de um material. Qual a diferença de temperatura e sensação térmica? A temperatura é medida com um termômetro lá e ela é fixa. A temperatura é quanto calor tem no ambiente. Temperatura é quanto calor tem naquele ambiente ou naquele objeto. O nosso corpo, por exemplo, está sempre a 36,5 graus Celsius, né? Isso é temperatura. Deve estar. Se não estiver, a gente pode estar doente. Então, isso é temperatura. É a medida de quanto calor tem num ambiente ou num corpo. Sensação térmica é como eu me sinto quando eu troco calor com o ambiente ou com o objeto, ok? Então, se eu perco calor, eu sinto frio. Se eu ganho calor, eu sinto calor, né? Então, essa aqui é a diferença. 5. A sua mão está em contato com 2 objetos ao mesmo tempo. Na palma da mão está um cubo de gelo e nas costas da mão está um copo de café quentinho. Eu falei quentinho, não falei fervendo, não vai queimar a mão de ninguém. Então, assim, é na mesma mão que tá. O gelo está encostado aqui e o copo de café está encostado aqui. Não é as costas, eu acho que ficou um pouco confuso aqui. Quando eu falei as costas, algumas pessoas acho que pensaram que era as costas do corpo, né? Mas tudo bem, se a ideia que você colocou lá estava certa, ok. Então, ele pergunta qual a sensação térmica na palma e nas costas da mão. Na palma está encostado o gelo, eu sinto frio. Nas costas está encostado o café quentinho, eu sinto calor. Então, essa é a sensação térmica. Eu sinto frio e eu sinto calor. Explique o que está ganhando ou perdendo calor e para onde o calor está indo em cada posição. Então, na palma da mão, o gelo está ganhando calor e a mão está perdendo calor para o gelo, porque a mão está mais quente que o gelo. Então, a mão perde calor, a mão passa calor para o gelo. Então, a mão está perdendo calor e o gelo está ganhando calor. O calor vai da mão para o gelo. Nas costas da mão, aí é o contrário. O café que está quentinho, o café está mais quente que a mão. Então, minha mão ganha calor e o café perde calor. O calor está indo do café para a mão, ok? Sempre do mais quente para o menos quente. E a questão 6, para terminar, explique resumidamente, então não era para fazer, né, aquele baita textão enorme da página da internet que tinha lá, né, gigantesco, resumidamente, só o mais importantinho mesmo para já entender. Explique resumidamente as características e dê um exemplo de cada uma das formas de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação. Então eu tenho que explicar resumidamente e dar um exemplo de cada uma, né? Então são 2 partes da questão. Condução é quando o calor passa de um objeto para o outro por contato. Contato. Então, 2 objetos sólidos estão em contato. E deu um exemplo, né? Por exemplo, quando o calor passa para a colher que está em cima da panela quente. Eu tenho condução de calor. Ou, quando eu ponho a mão no copo de café, eu tenho condução de calor do café para minha mão. Convecção.
Convecção é quando o calor, ele vai fazer um movimento num líquido ou gás em que o mais quente vai subir e o mais frio descer até estarem na mesma temperatura. Então, convecção é esse movimento por diferença de temperatura num líquido ou em gases, ok? Por exemplo, as correntes de ar, né? Ou a água fervendo dentro de uma chaleira, pode ser também. E irradiação. Irradiação é quando o calor viaja na ausência de matéria, ou seja, no vácuo, por exemplo, no espaço, sem precisar passar por matéria nenhuma, nem sólido, nem líquido, nem gasoso, sem matéria, ele viaja. Exemplo, o calor que vem do Sol para a Terra, ele tem que passar pelo vácuo do espaço, ok? É isso, terminamos a prova, terminamos o primeiro bimestre, semana que vem a gente começa com atividades do segundo bimestre. Até a próxima!